E aí, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender sobre a genética dos grupos sanguíneos. Sejam muito bem-vindos a essa nossa explicação didática. O grande objetivo aqui hoje é descomplicar, de verdade, aquela biologia incrível que corre aí nas nossas veias, sabe? A gente vai explorar como o nosso corpo sabe exatamente quem nós somos lá num nível microscópico. E olha, porque isso é literalmente uma questão de vida ou morte. Bom, vamos lá. Para a gente criar um mapa mental bem claro, a nossa jornada de hoje está dividida em 5 pilares. A gente vai da identidade celular e defesa imunológica, passa pela matemática do sistema BO, depois a gente entra na genética e naquele famoso falso O, dá uma olhada no sistema RH e o conflito materno-fetal e fecha com o curioso sistema MN. Então, começando pelo nosso primeiro tópico, identidade e defesa imunológica. Para entender os grupos sanguíneos, a gente tem que olhar para a base de tudo, né? Como é que as nossas células estabelecem as suas fronteiras e dizem para o corpo: ei, eu pertenço a esse lugar. Imagina o glóbulo vermelho, a nossa famosa hemácia, não só como um entregador de oxigênio, mas como uma verdadeira fortaleza biológica. Em volta dessa célula, a gente tem vários marcadores genéticos. O que define o tipo sanguíneo, na real, não é a cor nem a forma do sangue, mas sim umas proteínas e açúcares muito específicos que ficam grudadinhos ali na superfície, na membrana da célula. É como se eles formassem um código de barras microscópico totalmente único para cada pessoa. E por que esse tal código de barras é tão importante? Bom, a regra de ouro do nosso sistema imune é implacável. Olha só. De um lado, a gente tem os aglutinogênios, que são os antígenos. Pensar neles como um documento de identidade da célula. Do outro lado, ali nadando no plasma, a gente tem as aglutininas, que são os anticorpos. Esses caras são os verdadeiros seguranças do nosso corpo. E a regra é super simples e meio brutal. Os seguranças vão atacar sem dó nem piedade qualquer célula que mostre um documento que eles não conhecem. É tolerância zero mesmo. Agora que a gente entendeu essa regra dos seguranças e das identidades, vamos para a parte 2, sistema ABO e matemática. É aqui que a gente vê como essas regras estruturais decidem literalmente a nossa sobrevivência. A biologia aqui se organiza de um jeito perfeito, como uma matriz. O sangue tipo A tem a proteína A na superfície, certo? Então faz todo sentido ele produzir anticorpos anti-B no plasma. O tipo B faz exatamente o inverso. Agora o tipo AB é genial. Ele tem as duas proteínas de identidade, a A e a B. Ou seja, ele não pode ter nenhum segurança ativo no plasma, senão ele atacaria a si mesmo. O plasma dele é limpo. E o tipo O? Ele é aquela célula lisa, sem nenhum antígeno de identidade. Só que isso significa que o corpo precisa de segurança dobrada, o anti-A e o anti-B, para barrar qualquer invasor. E como é que a gente vê essa biologia toda invisível na prática? Através daquele famoso teste de lâmina. Sabe quando pingam um soro cheio de anticorpos numa gotinha de sangue? A gente está, basicamente, provocando os seguranças. Se o sangue aglutinar, ou seja, se ele formar aqueles grumos, aquelas bolinhas visíveis, é a prova de um ataque em massa de anticorpos. E detalhe, essa reação destrutiva é exatamente o que aconteceria dentro das veias de alguém se essa pessoa recebesse um sangue incompatível. Assustador, não é? E é isso que nos leva à matemática prática da transfusão. O sangue tipo O é o famoso doador universal. Mas por quê? Bom, como a gente acabou de ver, ele é lisinho, não tem aqueles antígenos na superfície, então ele entra disfarçado, invisível, não dá nenhum motivo para o sistema imune de quem está recebendo atacar. Já o tipo AB é o receptor universal. Lembra que o plasma dele é limpo, sem anticorpos de defesa contra o A ou B? Pois é, ele aceita numa boa qualquer documento de identidade que aparecer por lá. Tudo isso ilustra muito bem o que rola lá nos bastidores, no nosso DNA. O sistema BO é um verdadeiro show de genética. Ele é governado por uma coisa chamada polialelia, que é só um nome chique para múltiplos alelos. A gente tem os genes IA, IB e o Izinho. O detalhe é que os genes IA e IB têm exatamente a mesma força. É o que chamamos de codominância, o que cria o sangue AB. Só que esses dois dominam completamente o pobrezinho do gene recessivo Izinho. Então essa balança aí, de dominância e codominância, que vai ditar direitinho quais proteínas vão ser construídas. Mas na biologia sempre tem aquela exceção à regra. Vamos entrar na parte 3 agora, genética e o falso O. É uma reviravolta que bagunça tudo isso que a gente acabou de falar sobre os tipos sanguíneos padrão. E aí eu pergunto, e se o exame de sangue estiver, digamos, mentindo? Imagina a cena, o exame do laboratório diz claramente que o sangue é tipo O. Mas os dois pais são tipo AB.
Geneticamente falando, isso é meio que impossível. Será que o laboratório pisou na bola? Ou será que o próprio sangue está escondendo alguma coisa da gente? A resposta para isso é um fenômeno raríssimo conhecido como efeito Bombaim. A parada é a seguinte: para os antígenos A e B conseguirem grudar na hemácia, eles precisam de uma espécie de cola, que é a enzima H, produzida por um gene normal. Só que as pessoas com efeito Bombaim herdam uma versão mutante e recessiva, o gene Hzinho, e elas não fabricam essa cola de jeito nenhum. Qual é o resultado? Mesmo que o DNA da pessoa diga para ela ser tipo A, B ou AB, as proteínas simplesmente não grudam. A hemácia fica lá lisa. No exame de laboratório tradicional, ela finge ser um tipo O, mas na verdade é o que chamamos de falso O. Muito louco! Bom, deixando esse falso O um pouquinho de lado, bora colocar mais uma camada de complexidade nisso tudo na nossa parte 4, sistema RH e conflito. É um fator binário de polaridade que joga os riscos imunológicos lá para cima. É que, além de todo aquele sistema ABO, a célula pode ou não ter os antígenos RH, que a gente pode imaginar como uns espinhos minúsculos na superfície. Se eles estão lá, o sangue é positivo. Se não estão, é negativo. A genética dessa parte é até bem simples. O positivo sempre domina. Mas a regra de ouro da transfusão não brinca em serviço. O sangue negativo doa numa boa pro positivo. Mas olha, o sangue positivo nunca, em hipótese alguma, pode ir para alguém negativo. O corpo da pessoa negativa vê aqueles espinhos como invasores e na mesma hora começa a fabricar anticorpos destrutivos. E é exatamente essa mesma regra de rejeição que causa um problema biológico bem sério e dramático, chamado de eritroblastose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. Isso só acontece num cenário muito específico, quando a mãe tem sangue RH negativo, mas está gerando um bebê com sangue RH positivo que puxou aquele gene dominante do pai. Durante a gravidez normal, a barreira da placenta não deixa esses sangues se misturarem. Mas pensa na tensão, é um conflito enorme separado só por uma membranazinha. O perigo disso acontece em duas etapas. Na hora do primeiro parto, a placenta se rompe, normal. Só que aí o sangue RH positivo do bebê acaba entrando na corrente sanguínea da mãe. O sistema imune dela apita um alerta vermelho na hora, começa a fabricar anticorpos e cria uma memória contra esse fator RH. O primeiro bebê nasce super bem, sem problemas. O perigo de verdade é se rolar uma segunda gravidez e o novo bebê também for RH positivo, porque agora a mãe tem um verdadeiro exército de anticorpos microscópicos que conseguem atravessar a placenta e atacar em massa o sangue desse segundo bebê. A boa notícia é que hoje em dia a medicina é incrível e previne tudo isso com injeções que a mãe toma logo depois do primeiro parto. Ufa! Depois de ver todos esses sistemas tão reativos e vitais, vamos para a nossa parte 5, sistema MN e síntese. É a última camada de hoje, uma curiosidade genética que dá mais detalhes físicos para a célula, mas que nosso sistema imunológico meio que nem liga. Pois é, a gente está falando do sistema MN. Assim como o ABO, ele funciona ali na base da codominância. A pessoa pode ter os antígenos M, os N ou até os dois juntos. Mas aí vem o pulo do gato. Por que a gente quase nunca escuta falar disso quando vai doar sangue? Simplesmente porque a nossa imunologia ignora eles. O nosso corpo, por natureza, não fabrica anticorpos para combater esses antígenos M ou N. Ou seja, o sangue pode ser transferido para lá e para cá em relação a esse sistema sem causar nenhuma rejeição letal. É uma diversidade genética que fica ali, totalmente silenciosa. E o ponto mais genial de tudo isso é o que acontece quando a gente junta todas essas pecinhas. Pensa numa pessoa com sangue AB, RH positivo e MN. A hemácia dela é tipo uma cidade superpopulosa coberta por antígenos de todos os tipos. E a ironia da biologia é que esse é o melhor status de sangue possível caso se vá para uma emergência médica. Como a pessoa é AB positivo, os anticorpos de defesa no plasma são literalmente zero. Ela é o maior receptor universal que existe. Simplesmente não tem nenhuma daquelas fechaduras imunes ativas contra AB ou RH correndo nela. Então, para amarrar bem tudo que a gente conversou hoje, vamos lembrar dos 3 pilares que mandam nessa variação incrível que corre nas nossas veias. Primeiro, a genética, que usa aquela codominância e os múltiplos alelos para desenhar as nossas proteínas. Segundo, as regras de rejeição, que é aquele sistema infalível de chave-fechadura dos antígenos com os anticorpos. E por último, a memória imune, onde problemas como a eritroblastose fetal que a gente viu mostram que o nosso sistema de defesa não só reage na hora, mas ele aprende e não esquece mais dessas incompatibilidades. E para fechar, eu deixo essa provocação.
Quantas batalhas genéticas invisíveis o nosso sistema imunológico não está travando em silêncio nesse exato momento, hein? O sangue definitivamente não é só um fluido qualquer que entrega oxigênio por aí. Ele é um registro imune hipercomplexo, muito sensível, que trabalha invisível a cada segundinho da nossa vida. Entender a genética dos grupos sanguíneos é meio que entender a maravilha e a precisão do nosso próprio design evolutivo. A gente espera muito que essa explicação didática tenha iluminado um pouco dessa biologia fantástica que existe dentro de cada um de nós. Vamos continuar questionando, continuar aprendendo e a gente se vê na próxima.